Pessoal, boa noite a todos novamente. Boa noite àqueles que estão aí nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se presentes como se estivessem conosco aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. E como é de nosso hábito, como aquilo que a gente faz, configurando um benefício para o nosso ser, é importante fortalecermos aquela conexão com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, com aqueles seres que nos são amigos, que nos são caros, e a gente faz isso não através de rituais, de fórmulas, de dogmas. Realizamos isso através da introspecção, através da prece, através daquele momento em que nós conversamos com aqueles que nos são superiores, quando nós dirigimos o nosso pensamento, os nossos apelos, nossas rogativas, nossos pedidos, nossos agradecimentos a Deus, Pai amoroso de todos nós. De início, nós agradecemos a vida. O fato de estarmos novamente aqui na carne, desfrutando de mais uma encarnação, em que somos colocados à prova de inúmeras maneiras, em que somos confrontados por desafios, e tudo isso faz com que nós tenhamos a inteligência estimulada, os sentimentos aprimorados, e assim vamos crescendo dia após dia, ano após ano, vida após vida. Agradecidos pela família que temos, pelo corpo que temos, pelas atividades que desempenhamos, aquelas que realmente nos fazem crescer, e também agradecidos pela oportunidade de termos nessa presente encarnação encontrado a doutrina dos Espíritos, doutrina essa que nos ilumina o sentimento, doutrina que nos esclarece inúmeras coisas que até talvez bem pouco tempo atrás para nós fosse mistério. E assim nós vamos, iluminados por esse farol, caminhando cada vez mais firmes, com passos decididos, rumo ao nosso aprimoramento maior, que culminará com a perfeição espiritual. Deus nos abençoe, nos fortaleça no ser, que assim seja. Pessoal, é o seguinte, conforme combinado com todos, hoje nós iremos iniciar, provavelmente acabar, o capítulo de número 8 do livro O Céu e o Inferno. E esse capítulo é intitulado Os Anjos. Falaremos hoje a respeito dos anjos. Qual é a ideia que a doutrina espírita tem desses seres que realmente existem e que realmente desempenham inúmeras funções, tanto perto de nós quanto longe de nós, por esse universo afora. Kardec, quando ele pegou esse capítulo aqui para poder fazer esse capítulo 8, ele dividiu em 3 trechos grandes. O primeiro, os anjos segundo a Igreja Católica. O segundo trecho, a refutação. E o terceiro, os anjos segundo o Espiritismo. A primeira parte, aqui, os anjos segundo a Igreja, ele pegou um trecho, um pedaço de uma pastoral. Uma pastoral de um cardeal, de um arcebispo, aliás, chamado Gusset, arcebispo de Reims. Pastoral essa que ele ditou na quaresma do ano de 1864. E que tem muito a ver, está intimamente ligada essa pastoral a algumas decisões que foram tomadas por um dos 4 concílios de Latrão, que aconteceram lá no século XII, século XIII, épocas bem recuadas, que versam a respeito dos anjos e dos demônios.
Então Kardec retira dessa pastoral desse arcebispo um trecho grande até, em que o arcebispo fala para os seus fiéis o que era a visão da igreja segundo aí os anjos, né? A igreja entendia a respeito dos anjos. Nós não vamos ler isso daí, porque ficaria um pouco enfadonho ficar aqui lendo palavra por palavra, frase por frase. Tá? O que nós vamos fazer aqui é logo entrar na refutação. Nossa, Daniela, vai ficar sem sentido, a gente vai refutar uma coisa que você não leu? Nada disso. Nós vamos pescar aqueles trechos, né, que Kardec utilizou para refutar as argumentações do nosso querido cardeal arcebispo Bucer, tá? Arcebispo de Reims, dentro da Igreja Católica. Bom, é sabido, e conforme a gente já comentou aqui, os anjos são seres que realmente existem. Aliás, não somente dentro da vertente do cristianismo, mas inúmeras outras religiões, que são chamadas de religiões não cristãs, sempre apresentaram seres superiores à humanidade, seres com poderes, com capacidades que o comum dos seres humanos não possuía. Esses seres receberam, em cada religião, diversos nomes. Dentro do judaísmo e, consequentemente, das religiões cristãs, receberam o nome de anjo. Tá? No judaísmo, por exemplo, anjo vem da palavra malach, que significa justamente mensageiro. Então, quando um judeu lê a Torá, quando se depara nessa leitura com a palavra malach, qual que é a ideia que lhe vem à cabeça? A ideia de um mensageiro. Tá? A ideia de um ser que Deus enviou, que Yahvé enviou, para passar para os seres humanos alguma ideia, alguma mensagem, alguma orientação, alguma consolação. Daí o nome mensageiro. E quando um judeu lê esses trechos daquilo que a gente considera como sendo o Antigo Testamento, ele não tem do malach, ou seja, do anjo, a ideia que nós temos do anjo, que nos foi inculcada pelo catolicismo, ao qual nós pertencemos durante muitos séculos, diga-se de passagem. Quando se fala em anjo, e a gente começou esse assunto até na sexta-feira passada, qual que é a figura que vem à cabeça de vocês? Asa, voando. O que mais? Como é que o anjo se veste? É perfeito por Deus. Auréola. Qual que é a roupa do anjo? Branca. Camisolão. Qual que é a feição do anjo? Loiro dos olhos azuis. Loiro, cabelo caracolado de preferência, de olhos azuis. Essa é a ideia que você tem do anjo, que nos foi passada. Obviamente, nos dias de hoje, a ideia, né, creio que tem se modificado dentro do próprio seio da Igreja Católica, até mesmo dentro das religiões evangélicas. Acredito eu, pelo pouco que eu sei, pelo pouco que eu ouço. Mas durante muito tempo foi assim, foi pintado. E talvez essa explicação, uma explicação para isso, seja devido à própria perfeição do anjo. Porque o anjo é um ser perfeito, e um ser perfeito não pode ser um ser feio. E a referência que se tinha nos séculos recuados, um padrão de beleza, que obviamente muda de época para época, é a referência que nós temos dos gregos, dos deuses gregos. Todo mundo aqui já viu pinturas, desenhos dos deuses gregos, né? Como que são os deuses gregos? São feios? Como são as deusas gregas? Maravilhosas, né? Corpo sarado, né? Lindos. Malhados. Né? Então, obviamente, quando o catolicismo começou a se difundir, é claro, um anjo não podia ficar muito atrás dos deuses do Olimpo. Ele tinha que ser muito bonito também. Daí ele foi pintado dessa forma. Mas para o judeu, de onde vem a palavra anjo, malach, anjo não tem essa característica. O anjo seria um indivíduo, né, como é apresentado no Antigo Testamento, como um judeu daquela época.
Uma pele talvez um pouco mais escura, com barba mais escura, cerrada, com cabelo comum, com uma roupa daquela época. Quando a gente vê, por exemplo, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, em que a família de Ló foi preservada, quem avisa foi justamente um anjo, que é visto por toda a população da cidade. Estava tão depravada que quiseram abusar sexualmente do anjo. Não sei se vocês conhecem a história. Não. Quiseram. Tanto que o anjo vai para a casa dele, de Ló, se fecha ali, né, para dar o aviso, ó, sai você e a tua família aqui que a cidade vai ser destruída, a ira divina vai cair sobre a cidade. O pessoal da cidade vê então aquele sujeito bonito entrando na casa de Ló e bate na casa dele. Traz ele para cá, para que nós abusemos dele. Isso está no Antigo Testamento. Exato. Então, quem é essa figura que aparece? É o mensageiro, com toda a figura judaica da época. Então é preciso que a gente desconstrua um pouquinho essa questão da imagem do anjo. Vamos lá. Sodoma e Gomorra, acho que é lenda, né? Assim, alguns falam que realmente foi lenda. Outros falam que foi justamente dessa explosão que aconteceu, que caiu uma bola de fogo dos céus, etc. e tal, gerou o Mar Morto. Eu já vi várias explicações disso daí. Alguns falam que realmente foi lenda, algo lendário para poder exemplificar alguma coisa. Outros falam que não. Nenhum artefato arqueológico nos dias de hoje, realmente. Mas existe naquela região uma formação rochosa que lembra uma mulher. Porque eu não sei se vocês se lembram da história, né, que o anjo falou o seguinte, ó, vocês vão sair dessa cidade aqui, mas ó, não olhe para trás. Se você olhar para trás, vai virar uma estátua de sal. E o Mar Morto também é sal, né? Por isso que ele é morto, né? Daí a Porque ideia é que vai vida, morto, então né? tem alguma... Só que a mulher de Ló, quando estava na distância, ficou meio com saudade e olhou para trás, virou imediatamente uma estátua de sal. Diz que naquela região existe uma formação rochosa que lembra uma mulher. Enfim, a gente sabe que a linguagem oriental é uma linguagem muito simbólica. Não necessariamente aquilo que está escrito lá aconteceu daquela forma. Então é sempre bom a gente saber um pouquinho interpretar esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Outra coisa. Por que anjo tem asinha? Pode ter vindo do céu até aqui. Sabe por que anjo tem asinha? Uma das explicações seria a seguinte: a rapidez. Porque os anjos, que na verdade são esses seres espirituais, né? Eles tinham a capacidade de repente, aparecer no lugar e desaparecer. E de repente aparece num local muito distante. Naquela época, então, como que o pessoal pensava? Ele tocou o avião? Claro que não. Desmaterializou e materializou? Não, claro que não. Voando. Era a coisa mais rápida que tinha naquela época. Era o quê? O que voava era a galinha, aves. Eram as aves. Que era o que tinha de mais rápido. Portanto, se o anjo era rápido, é porque ele tinha asas. Seria o autotransporte. Seria o autotransporte, exato. Porque o espírito vai onde o pensamento vai. Aqueles espíritos que já detêm um certo poder, uma capacidade mental, basta ele pensar fixamente no local que ele já vai estar lá. Ele volita. Ele volita. Fala. A gente vai chegar nesse momento. E eu espero que eu esteja vivo. Vivo você vai estar. É o momento onde o homem vai falar sobre o teletransporte. Teletransporte. Vai acontecer. Que Aliás, começou a ser divulgado pela Star Trek, lá na década de 60. Sim. Porque eles só podiam teletransportar de um ponto conhecido a outro ponto conhecido. É a viagem do pensamento. Exato. E se você for ver, esse negócio já está acontecendo. Ele já existe, porque a ciência já provou que as moléculas conseguem se locomover nessa velocidade, mas eles acham que sai daqui e aparece lá, né? Mas não conseguiram perceber a extrema velocidade do pensamento, que é muito maior que a velocidade do pensamento realmente é muito maior, mas já acontece esse processo de desmaterialização e materialização dos fenômenos de efeito físico e superfície. A composição da matéria é mais leve do que a... Sim, a composição da matéria no plano espiritual, por exemplo, é mais leve do que a composição da matéria nossa, pesada aqui agora. Mas alguns médios de efeito físico, por
por exemplo, que são fácil doadores de ectoplasma em grande quantidade, tem o seu corpo físico parcial ou totalmente desmaterializado. Não é mesmo, Geraldinho? Naquele livro lá que você me emprestou. Está falando do autotransporte? Mostra facilmente o que? Um médium doador de ectoplasma tendo o seu corpo parcialmente desmaterializado ou desmaterializado totalmente pelo processo de doação de ectoplasma. Há médios de efeitos físicos conhecidíssimos no passado que de repente desapareciam de um cômodo, de um ambiente e apareciam em outro cômodo, em outro cômodo. Desmaterializavam aqui, materializavam lá. Há os fenômenos de transporte de objetos. Objetos que às vezes estavam a milhas de distância, quilômetros de distância, em outros continentes, e que de repente apareciam nas mesas mediúnicas, no processo de desmaterialização e materialização. Então, não está longe esse tempo, porque esse tempo já chegou. É que não foi ainda amplamente divulgado, e esses fenômenos não são amplamente, vamos dizer assim, não acontecem de modo tão facilitado assim. Mas vai chegar um momento em que isso vai acontecer com extrema facilidade. Né? O que a gente vê na ficção científica, talvez em muitos aspectos, é a antecipação de coisas que vão surgir no futuro. Os próprios livros de Júlio Verne, se a gente for lá remontar no século XIX, falam muito a respeito de invenções que foram acontecer décadas depois. A ficção científica, ela antecipa muita coisa. Sabe de onde vem isso, Ricardo? Intuição que os autores têm das coisas que já existem no mundo espiritual. Eles reencarnam com essa intuição e escrevem os textos, os roteiros, os livros, com base nessa intuição. Né? Daquilo que eles já viram no mundo espiritual. Seja antes da reencarnação deles, seja no estado de desdobramento espiritual. Saindo do corpo físico, indo no plano espiritual, vendo as coisas que acontecem lá, volta para o corpo aquelas ideias e tal, aí escreve o roteiro de um filme. Escreve um livro. Né? Espero que não aconteça o que o Stephen King escreve. Olha só, se a gente for ver o outro lado aí, né, dos filmes de terror, dos contos de terror, descontando os excessos que sempre acontecem hollywoodianos, o que existe ali é uma base de realidade que nós vemos no plano espiritual inferior. São verdadeiros médios das trevas. O Stephen King, eu não sei onde que eu vi um documentário que parece que ele tinha comunicações espirituais. Sim, claro. Tem exemplos. Que ele escreveu, que ele viu, gravou manifestações espirituais. Não, outra coisa, você sabe muito bem disso, você é ligado em música, né? Quantas músicas que existem por aí que são inspirações, que vêm do plano espiritual. Tanto aquelas músicas de ordem mais elevada, quanto outros tipos de música, né? Você mesmo estava contando para mim a música do Led Zeppelin, Stairway to Heaven, né? Quer dizer, é uma música que foi, pelo menos no início dela, psicografada. Sob o efeito de alucinógenos. E teve aí um impulso de pegar um lápis ali, de pegar uma caneta de repente. Ele escreveu acho que em menos de 20 minutos a música. Exato. Quer dizer, isso daí indica o que? O Almir Sater também. Aquela música eles fizeram em menos de 5 minutos. Tocando em frente. Os dois tocando em frente. Exato. A gente imagina que pode A influência ser mesmo, espiritual né? é imensa em todos os campos onde tem o ser humano. É uma lição essa música. Bonito também. Mas vamos lá, vamos às refutações de Kardec. Primeira coisa que Kardec pegou aqui daquela pastoral do arcebispo de Reims. Olha só, o que o arcebispo falou? Os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, votados à felicidade suprema desde a sua criação. Estão no primeiro plano da criação. Opostos à matéria bruta. Então aqui nós temos o primeiro plano da criação, os anjos. Criados perfeitos. Né? Primeiro plano da criação. Do outro lado, no extremo oposto, a matéria bruta. No meio disso aí, o ser humano. Que ele também, o ser humano, tem uma alma que está vinculada a um corpo que é a matéria bruta. Então, isso foi o que o arcebispo comentou. Kardec refuta isso. Como que Kardec refuta? Primeiro,
O que significa essa questão de matéria bruta? De vida puramente material. Será que ele estava se referindo à pedra, à terra? Ou será que ele estava se referindo também às plantas e aos animais? Porque é importante a gente perceber que as plantas e os animais, eles têm vida. São mais do que as pedras. São mais do que uma terra. Então, deveria ter o que aí? Uma quarta ordem na criação. A matéria bruta, as plantas e os animais, o ser humano e os anjos. Então ele começa a refutar isso daí. E começa a falar a seguinte coisa também. Essa criação divina em blocos que não se comunicam é algo que não se vê na natureza. Porque na natureza tudo se encadeia. Tudo vem do mais simples até o mais complexo. Se você pegar, por exemplo, nós, seres humanos, de alta complexidade, organicamente falando, fisicamente falando, nós somos oriundos mais próximos aí dos primatas. O próprio DNA do chimpanzé, se não me falha a memória, em termos de diferença, não chega a 2% do nosso DNA. Não chega a 2% de diferença. Se muito. Quer dizer, existe o quê? Uma ligação de um ser para com o outro. O ser inferior, ele vai ficando cada vez mais complexo. Acontecem mutações ali no seu código genético e com o tempo ele se transforma num outro ser. É a lei da evolução. Então tudo começa ali no mais simples, lá nas arqueobactérias. Para desembocar onde? Na condição de nós nos encontramos. Porque a criação é uma coisa única. Deus não tem criações estanques. O anjo aqui, a vida bruta aqui, o ser humano aqui, sem ter nenhuma ligação entre eles. Claro que tem ligação. Se nós pegarmos embriões de poucas semanas, de uma galinha, de um cavalo, de um cachorro, de um chimpanzé e de um ser humano, não dá para diferenciar. Porque, organicamente falando, nós somos oriundos de tudo isso daí. Quando nós estamos dentro do ventre materno, nos 9 meses, o que acontece é uma rápida recapitulação de todo o nosso processo de evolução. Tanto que nós começamos, fisicamente falando, de 2 células. O óvulo e o espermatozoide. Começa por ali. Existem fases da embriogênese, que é a formação do corpo físico no útero, em que o ser humano apresenta cauda. Relembrando a nossa passagem nos animais. Quer dizer, e nisso a doutrina espírita, como sempre, está de pleno acordo com aquilo que a ciência demonstra. Então não há criações separadas. Tudo se encadeia. Os 4 elementos da criação, tudo desencadeando, um atrás do outro, completando. Claro, a palavra universo vem justamente daí. Dentro da diversidade existe o quê? Uma unidade. Universo. Na verdade, a criação a gente não pensa, né? Universo. É a diversidade dentro da unidade. Olha só. Né? Aí alguém pode estar pensando, nossa, quer dizer que nós somos oriundos, fisicamente falando, dos primatas, dos macacos, tivemos um ancestral em comum chamado elo perdido. Sabem por que nunca vão encontrar o elo perdido? Vocês sabem o que é o elo perdido? É aquele ser, né, que a partir dele teve a origem ali o ser humano e o tronco dos primatas, né? Nunca vão encontrar esse ser perdido. Porque ele existe no plano espiritual. As mutações de ordem genética acontecem primeiramente através da intervenção dos engenheiros, dos geneticistas espirituais no corpo espiritual, lá no plano espiritual, para depois reencarnar. Viu, Daniel? A própria lei da física fala que nada se perde e nada se cria. Tudo se transforma. É isso aí mesmo. Então, a evolução mesmo
A palavra evolução é feita no espiritual e aqui nós temos ensinamentos e oportunidade, né? Exatamente. Olha só. O que acontece? O nosso próprio corpo físico nada mais é do que aquele corpo mais adequado para que nós, espíritos, possamos expressar tudo aquilo que a gente sabe, todas as nossas capacidades, tudo aquilo que a gente aprendeu. Futuramente, os corpos físicos aqui da Terra serão ligeiramente diferentes dos corpos que nós temos hoje. Por quê? Daqui a séculos, nós teremos uma humanidade mais aprimorada, ainda mais porque a gente está entrando no mundo de regeneração. Automaticamente, os corpos físicos futuros, eles vão vir mais aprimorados. Diz André Luiz que vai ter um aprimoramento muito importante, principalmente no nosso sistema linfático futuro, né? Fora também as áreas cerebrais, que vão se expandindo, né? Então é interessante a gente ver o seguinte, que o que acontece nos dias de hoje é a vinda de milhões e milhões de seres de uma condição um pouco melhorada do que a nossa, para justamente criar o padrão corporal do ser humano no futuro. Então, pequenas modificações de ordem genética já estão acontecendo. Talvez estejam passando despercebidas umas e notadas outras. Por que vocês acham que, à exceção dos casos patológicos, existem hoje muitas crianças com hiperatividade? Já pararam para pensar por quê? Porque nós temos ali uma frequência vibratória de pensamento maior do que o cérebro pode suportar. Daí, muita hiperatividade. Porque é um pensamento muito rápido, muito acelerado no cérebro que não dá conta, né? De tamanho grau de pensamento. Mas eles já vêm para produzir, espiritualmente falando ali, eles já vêm preparados para promover ligeiras alterações genéticas que vão no futuro proporcionar um cérebro que tem uma capacidade maior de reter e repassar esse potencial mental do qual eles já são detentores. As crianças hoje, todo mundo sabe disso. Nossa, já nasce com o olho aberto. Na minha época, a criança demorava uma semana para abrir o olho. Era assim? Nossa, olha só, parece só falta falar. Olha que olhos mais espertos. Não é à toa. Já existe todo um planejamento nisso daí, que vem se acelerando ao longo das últimas décadas, nos momentos de hoje. Na outra vez que nós estudamos, nós sempre o caso do dente do siso. O dente do siso, a arcada lá está diminuindo de tamanho. Então o dente do siso não está cabendo mais. E a humanidade vai perder o dente do siso. Né? E há registros de um quarto molar. Sei lá para trás, né, o dente do siso de um outro molar atrás que já foi eliminado. Já. Por que isso está acontecendo? Porque antigamente a alimentação era uma alimentação muito mais grosseira. Então havia necessidade de uma mandíbula maior, mais forte, né? Com a evolução, o que está acontecendo? A tendência é a mandíbula ficar menor e a calota na caixa craniana ficar maior. Quando a gente vê os desenhozinhos dos ETs, como que eles são? O quarto do cabeção, e eles são mais ou menos assim, como se fosse uma gota d'água, né? Enquanto que a mandíbula é mais estreita. Porque a alimentação deles é mais na essência e menos na substância. Então não tem necessidade para aquela mandíbula enorme cheia de dente, algo adaptado ao tipo de alimentação. Nossa, quer dizer que a gente vai ter esse formato no futuro? Vai. Tomara. Sei. Tomara. Sei lá. Fala. Para quem leu esse lápis de papel, fala sobre a raça Neandertal. E a humanidade, até pouco tempo atrás, acreditava que o Homo sapiens dominou o Neandertal e aniquilou ele. Mas na década de 90 eu já tinha lido o livro, mas aquilo ficava vago para mim. Mas um cientista português, paleontólogo, identificou o elo perdido entre o Neandertal e o Homo sapiens. O Homo sapiens, que existe um elo perdido. Milenário. E ele provou isso cientificamente, foi um boom. Aí eu assisti a entrevista na época, era fantástico ainda. E eu assisti a entrevista dele, e naquele momento eu falei assim, mamãe, os relatos de Capela falam exatamente isso. E a ciência comprovou. E a ciência comprovou. Os
seja, aquele elo de ligação entre o homem de Neandertal Existiu. e o Homo sapiens. Realmente existiu esse elo de ligação entre esses dois. São dois humanoides, né? Vamos lá. Voltando para a pastoral do nosso querido arcebispo lá. Esses três termos, quais três termos? Anjo, matéria bruta, ser humano. Essas três coisas são necessárias à harmonia do conjunto. Faltando um só deles, a sabedoria divina não existiria, estaria incompleta. Por isso, a criação dessas três coisas aconteceu no começo dos tempos. Foi o que o nosso querido arcebispo falou e o que Kardec refutou. Kardec falou assim: olha, a Bíblia fala coisa diferente. O que a Bíblia fala da criação do universo? O que aconteceu quando? Como é que ele está bom de memória? Aconteceu em que época? Em 6 dias, não foi? Aconteceu em 6 dias, mas quanto tempo atrás? 8 anos. 6 mil anos. Quase 6 mil anos atrás. Ou 4 mil anos antes de Cristo. Que é a mesma coisa. 6 mil anos atrás, 4 mil anos antes de Cristo. Aí Kardec fala, essa informação bíblica está em oposição àquilo que o arcebispo falou. Porque o arcebispo falou que anjos, seres humanos e a matéria bruta sempre existiram. Foram criados no início dos tempos. Né? No início dos tempos. Mas a Bíblia fala que os tempos foram criados e existiram só a partir de 6 mil anos atrás. Quem está certo? A Bíblia ou essa pastoral? Então Kardec fez questão de falar isso para mostrar a contradição presente naquela fala. Hoje, por exemplo, o homem foi à Lua, né? Até quando vai durar essa vai e volta à Lua? Até começar uma civilização na Lua. Aí, quando mais alguns milênios para frente, quem estiver na Lua já habitando a Lua, vai dizer a idade da Lua quando? De quanto? Né? De quando ela começou a vida na Lua, né? Não de quando o homem estava especulando a Lua. Então, se a gente for ver isso daí, Daniels, é interessante que a gente veja que a vida aqui na Terra não começou há 6 mil anos atrás. Já existiam civilizações, aliás, muito potentes, bem florescentes, antes desses 6 mil anos. Até que a Bíblia fala como é que chama? Negócio voadora, né? A carruagem. As carruagens. Elias. Outra coisa, nossa alma espiritual é associada ao corpo para formar com ele uma só pessoa. E isso é o nosso destino. Isso é um absurdo tremendo. Quer dizer que nós, espíritos, aqui temos por destino ficar ligado ao corpo. Mas a alma é imortal. O corpo é mortal. Claro que essa ideia de que o nosso destino é ficar ligado ao corpo é uma ideia falsa. Aí vem as perguntas. E no caso da morte dos bebês? No caso daquelas crianças que morrem em tenra idade? No caso dos selvagens? No caso dos indivíduos que têm seríssimos problemas mentais? Como que fica o aproveitamento desses seres? Já que aquele corpo viveu pouco tempo, ou se viveu muito tempo, viveu de forma limitada. Como que a alma se aproveitaria aí? Onde que ela conseguiria esse tempo? Absurdo. 1.4. O arcebispo ele apresenta um quadro hierárquico dos anjos, com atribuições diversas. Kardec refuta. Segundo a Bíblia, o universo foi tirado do nada há 6 mil anos. O que os anjos faziam antes disso? Ah, mas antes de 6 mil anos não existiam anjos. Aí a criação do universo ficaria incompleta. E aí a sabedoria de Deus não seria a sabedoria de Deus. Seria a obra incompleta. Muitas refutações e muitas contradições. Agora a pior é essa. O conhecimento dos anjos não vem do raciocínio. Eles foram criados por Deus, dotados de todo conhecimento. Ao passo que a alma humana aprende somente através dos sentidos do corpo. Que absurdo. Quer dizer que Deus cria seres votados logo do início à eterna felicidade.
contendo conhecimento de tudo aquilo que existe no universo. No mesmo passo, Deus cria seres que têm que adquirir conhecimento, virtudes, a duras penas, como nós aqui. Deus seria justo? Aonde a justiça divina aí? Não haveria. Quer dizer que Deus estaria criando anjos e privilegiando esses seres, ao passo que cria nós, seres humanos, para ralar, para sofrer, para aprender a todo custo, para desenvolver virtudes a duras penas, para entrar em contato com desafios, com problemas, com dores, com doenças, com dificuldades. Onde a justiça divina? Então isso daqui é um absurdo terrível. E mais uma vez, se nós só aprendemos através dos sentidos do corpo, quando a gente desencarna, a gente não aprende mais? Quer dizer que a gente não evolui? Mas e aquela alma daquele bebezinho que morreu com 3 meses de idade? Não teve tempo de aprender nada. Quer dizer que essa alma vai ficar ignorante por toda a eternidade? E a alma daquele selvagem que nasceu, viveu e morreu selvagem? Vai morrer, vai permanecer selvagem por toda a eternidade? E como é que fica a alma da pessoa com idiotia, com cretinismo, com síndrome de Down, que aprende somente rudimentos de coisas, muitas delas? Morreu, vai ficar naquele nível o resto da eternidade? Aonde a justiça divina? Estão vendo? Como a gente, quando começa a pensar e a raciocinar, tudo aquilo que nos foi ensinado cai na terra. Daniel, tem uma frase de Jesus que fala assim: muito que vos digo hoje não podeis entender, mas chegará tempo em que entendereis tudo e acrescentareis muito mais. Então somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes, né? E a gente aprende dentro e fora da carne. O indivíduo que desencarnou em tenra idade, ele continua aprendendo no plano espiritual e vai reencarnar para continuar a aprender aqui. Então, põe por terra a questão das penas eternas, a questão do pecado original. Inclusive, cai por terra também o fato de ter necessidade de uma criação especial, porque o próprio ser que hoje se aprimora, nada impede que ele chegue à condição angélica, que aliás é o nosso objetivo, é o nosso destino. Eu estou vendo aqui, nessa plateia, inúmeros embriões de futuros anjos, que são todos vocês. Todos vocês detêm um potencial angélico que dormita na intimidade dos nossos seres. Todos. E com o passar das décadas, dos séculos, dos milênios, esse potencial aos poucos vai despertando, vai crescendo, e nós chegaremos à condição angélica qualquer dia desses. Vai demorar muito ou pouco, dependendo da nossa força de vontade, do nosso querer, da nossa perseverança. E retardar isso ou acelerar isso. O último absurdo: se a majestade dos reis ostenta seu brilhantismo pelo número de vassalos, a majestade de Deus se dá pela inumerável multidão de anjos, sendo que milhões desses ficam continuamente prostrados diante do trono. Quer dizer, Deus é comparado aos reis vaidosos, orgulhosos, que se incham todo quando veem os seus súditos prostrados diante deles. É aquela velha ideia medieval de colocar Deus como sendo uma variante dos reis daqui da terra. E Deus ainda criou milhões de anjos para ficarem eternamente prostrados diante dele. O que eles pensam em Deus, né? De certo, eles imaginaram assim, Deus olhando aqueles milhões de anjos prostrados e pensando assim: eu sou bom, Deus. Sou todo. Deixa eu fazer outro universo. Milhões de anjos prostrados na minha frente. O que é uma pessoa prostrada? Sabe aquela pessoa assim? Se ajoelha. Você entendeu? Não, mas tem uns que ficam tocando harpa.
Não, existem milhões que ficam prostrados, outros milhões que ficam caindo, outros milhões que ficam simplesmente contemplando a face de Deus, abraçados pela sua luz. Se a gente for ver esse capítulo anjos, depois vocês deem uma olhadinha, existe uma descrição das 3 ordens de anjos que existem, dos querubins, dos serafins, dos arcanjos, dos tronos, das potestades, tudo lá. Então, se compara Deus com os reis, mas também compara os reis com Deus. É uma forma também de equivaler os dois, né? Rei é um Deus. De você não questionar a palavra de um rei, né? Porque, inclusive, eles se achavam como emissários de Deus aqui na Terra. Isso. O real é como uma família divina. Esse é o raciocínio. Naquela época de Kardec existia muito disso, né? Ainda hoje existe muito aquela questão das monarquias em alguns países, mas as coisas estão bem mais amenas. Mas a ideia de Deus como um rei, num trono, com milhões de seres prostrados, ainda permanece na cabeça de muita gente. Sentado no trono. Né? Ou seja, Deus é um ser com uma vaidade Terrível. infinita. Está trabalhando até hoje. Está trabalhando até hoje. Bom, e os anjos segundo o Espiritismo? O Espiritismo confirma a existência de anjos? Confirma. Só que o Espiritismo vai mais além. O Espiritismo nos explica a natureza dos anjos e a origem deles. Como que eles surgiram. E qual é a natureza deles. O que o Espiritismo nos fala? Fala que Deus criou todo mundo igual. Todos têm o mesmo início e todos terão o mesmo objetivo. Todos. Fomos criados sem conhecimento e sem a noção do certo e do errado, do bem e do mal. Mas nós fomos criados com potencial à perfeição. Muita gente entra nessa conversa. Deus é perfeito? Deus não cria nada imperfeito? Não. Mas o Espiritismo vive falando que nós somos imperfeitos. Quer dizer que Deus criou coisas imperfeitas? Nós somos perfectíveis. A criação de Deus é perfeita. Como eu disse, dormita no interior de cada ser humano um anjo em potencial. Então, através da nossa força de vontade, através do nosso desejo de crescer, através da nossa experiência, todas aquelas qualidades que estão dormentes, elas vão aflorando, elas vão surgindo, elas vão acordando, até que o anjo se faz, até que o anjo acorda. Para fazer uma comparação, para entender bem melhor, nada melhor do que a semente de uma árvore. Semente. Sim. Se você pegar a semente de uma laranjeira, ela é desse tamanho, branquinha, pequenininha, pontuda. E se a gente olhar para aquilo lá, mal dá para imaginar que ali dentro existe uma árvore. Não existe? Uma laranjeira enorme, florida, dando inúmeras laranjas, está ali dentro. Mas eu não estou vendo, mas está lá, em potencial. Todas aquelas energias estão ali em potencial. Quando aquela semente é enterrada num solo propício, quando é regada, quando é protegida, aquela semente germina, vira uma árvore, uma plantinha pequenininha, que com o tempo vai crescendo, se robustecendo, e aí vira uma árvore frondosa, com flores e frutos. Então, dentro daquela semente já existia todo um plano para uma árvore. Então, no interior de nós, existe todo um plano para a condição angélica. De todas as pessoas. Sem ninguém ficar de fora. Deus não privilegia pessoa alguma. O nosso destino não é ficar eternamente vinculado ao corpo, como a pastoral do arcebispo disse. A necessidade da encarnação é para as primeiras fases do desenvolvimento da alma, em que nós ainda estamos. É como se fosse assim, a infância e a adolescência da alma. Nós temos necessidade de encarnarmos para despertarmos poderes. Mas vai chegar um momento em que nós não teremos mais necessidade do reencarne e iremos progredir
somente na parte espiritual. Que beleza quando isso acontecer. Nós não vamos ter necessidade mais de reencarnar em corpos grosseiros, ficarmos sujeitos a dores, a limitações, a doenças, porque o progresso vai ser feito exclusivamente na parte espiritual. Mas isso acontece com esforço. Com o tempo nós vamos conhecendo o que é certo e o que é errado. Muitos perguntam, o que é o bem? O que é o mal? Vocês têm ideia do que é o bem e do que é o mal? O que é o bem? É aquilo que agrada a você e os outros. É aquilo que agrada a mim e aos outros. E Quem mais tem alguma ideia do que seja o bem? Com as leis divinas, com a lei de Deus, né? Tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus sim. é o bem. Tudo aquilo que está contrário à lei de Deus é o mal. Então Deus não criou o mal. Nós, seres humanos, com a nossa inexperiência, com a nossa ignorância, é que infringimos as leis divinas frequentemente. Isso é o mal. E o mal não tem duração. O mal é simplesmente a ausência do bem. Com o tempo nós vamos conseguir a experiência. E de seres falíveis passaremos a ser seres infalíveis. Então quem que é o anjo, gente? O anjo é um espírito como cada um de vocês. Só que bem mais velho. Só que bem mais evoluído. E essa questão da velhice do anjo, em termos de idade, se comprova da seguinte forma. Deus cria o tempo todo. Continuamente. Nesse exato momento, Deus está criando almas, espíritos. Nesse exato momento agora. Quando Deus nos criou, sabe sei lá quantos bilhões de anos atrás, já existiam seres que haviam trilhado todo o caminho da evolução e já alcançado a perfeição. Já eram anjos, né? Desde o momento em que nós fomos criados, já existiam seres angélicos. Não porque Deus os criou assim, não. Porque Deus os criou muito tempo antes da gente. Então, eles trilharam todo o caminho para a perfeição. Então a alma que Deus está criando agora, quando ela chegar na consciência humana que nós estamos agora, nós já seremos anjos. Opa! Daqui a milhões de anos. E aí a criação de Deus é incessante. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso objetivo. Não só a criação, mas a nossa evolução, ela é incessante. Exato, ela é incessante. Somos Jesus, eternos por exemplo, aprendizes. vocês sabem, né? Segundo algumas crenças aí, alguns ensinamentos, que Jesus é um ser e o Cristo é outro ser. Algumas religiões, algumas filosofias falam isso daí. Não se vê muito isso no meio espírita. Então a gente coloca esse ensinamento aí meio de quarentena, mas não é impossível. Porque há espíritos de gradação superior a Jesus. Né? Dizem aí que existe, por exemplo, um espírito que é o chamado Cristo planetário. Seria aquele ser de evolução maior que Jesus. Que Jesus era o médium desse espírito. Que há aquele espírito que é o Cristo planetário, aliás, o Cristo solar, que é aquele que domina e que dirige o nosso sistema solar. E se a gente for pensar, há aqueles espíritos que dirigem e que são responsáveis por vários sistemas solares. E existem aqueles que são responsáveis por certos quadrantes da galáxia. E existe aquele que é responsável por uma galáxia inteira. Nossa! Existem aqueles que são responsáveis por grupos de galáxias. E aqueles que são responsáveis por setores do universo. Vamos parar por aqui, né? Por aí a gente vê que o processo de evolução é quase infinito. Quase não, é infinito. Porque Por quê? a ciência Por que eu estou falando quase? Porque não vai chegar um momento em que nós iremos igualar a Deus. Não. Talvez exista ali um limite. Uma não sei, vizinhança, né? né? Mais pertinho dele. Mas Jesus é a maior referência em termos de perfeição que nós temos aqui. Ele é o modelo e guia que Deus levou para a humanidade. E ele, obviamente, está no processo de crescimento e
de evolução espiritual. E vai atingir esse nível de um dia ser um Cristo planetário. Para depois, um dia, ser o responsável por um sistema solar. E por aí vai. A criação incessante. Como nós somos pequenininhos. Como a gente é pequenininho. E aqui a gente fica brigando por bobagem. A gente fica brigando para ter dinheiro. A gente fica brigando por causa de política. A gente fica brigando por causa de futebol. Sabe? A gente fica, sabe, brigando por coisas assim, muitas outras desnecessárias. A gente perceber, olhar o quanto que esse universo é vasto, o quanto que existem de seres infinitamente superiores a todos nós. A ciência descobriu esses dias atrás, uns 60 dias mais ou menos, que deram a televisão, que eles descobriram um grupo de galáxias, de 2 milhões de galáxias. Né? Ué, eles descobriram agora recentemente que existe um telescópio que foi lançado há um tempo atrás, chamado James Webb. Né? Esse telescópio ele fotografou a estrela mais antiga do universo. 12,6 bilhões de anos. Só agora a luz dessa estrela está chegando para a gente. 12,6 bilhões de anos. Aliás, essa estrela nem existe mais, provavelmente. Já foi destruída. Mas só agora a luz dela está chegando aqui para a gente. O universo foi criado há quase 14 bilhões. Então essa estrela surgiu quando o nosso universo era um jovenzinho, né? Com poucos bilhões de anos. Tem muita coisa para ser É muito grande. Muito grande. Por aí a gente tem uma ideia da grandeza de Deus. Querer rebaixar Deus na condição humana é um absurdo tremendo. Querer pintar Deus como sendo um velhinho de barbas brancas, sentado num trono cravejado de esmeraldas, rubis, topázios, ouro, diamantes e ametistas. Cajado. É com um cajado, né? É limitar muito a ideia de Deus. A gente respeita profundamente aqueles que ainda creem nisso. Né? Mas a gente precisa dilatar nossa percepção do que é Deus. O Espiritismo vai mais um passo, colocando Deus não como um ser antropomórfico, cabeça, braço, perna, mas como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma coisa que a gente ainda não assimilou direito, mas vai chegar um momento que nós vamos ganhar uma outra concepção de Deus. Sei quando. Como será essa nova concepção de Deus? Mas vai chegar esse momento. Perguntas, comentários sobre os anjos? Isso que você falou, afirmações de que Deus não existe, Deus é. Deus é, exato. Porque se você falar existe, você vai colocar uma finitude nisso. Um ser finito. Um ser finito. Deus é. Então, o que é Deus, né? Tanto, se não me falha a memória, desculpe se estou falando bobagem. Lá no judaísmo, a reverência a Deus é uma coisa muito forte, muito grande. Eles não usam o verbo ser na primeira pessoa do singular, né? Eu sou, a gente fala isso. Né? Só pode falar sou Deus. Somente Deus é. Interessante essas coisas. Falamos muito sobre os anjos, né? Ninguém perguntou do anjo da guarda. Mas já terminou o capítulo? Já terminou o capítulo. Ninguém pergunta do anjo da guarda? Ai, fala dele um pouquinho. O anjo fala. O filho da minha amiguinha, ele perguntou para a mãe dele, quem fez Deus? Nossa. A mãe dele explicou todas as formas e ninguém conseguiu explicar. Mas não dá para explicar isso aqui. Quem fez Deus? Não dá. Ó, a nossa condição de inteligência atual não permite que a gente alcance esse tipo de coisa. Vocês já imaginaram essa simples frase? Deus é o Criador incriado. Já imaginaram? Como assim ele existe de toda a eternidade? Como dá para a gente entender e perceber? Não dá, eu não consigo. Não sei se vocês conseguem. Eu não consigo entender isso. Eu já falei isso para vocês, quando eu era adolescente, né, comecei a querer entender esse tipo de coisa. Né, comecei a tentar, através do raciocínio, compreender. Eu não compreendi, eu fui entrando em depressão, uma tristeza profunda, porque eu não conseguia, eu não via lógica nessa ideia de Deus ser eterno.
Vão ter tido um começo. Mas como assim tudo tem um começo? Até que eu desisti de entender isso. Até hoje eu entendo, eu vou desencarnar não entendendo. Mas essa frase de que Deus é o Criador e criado fica nesse terreno aí da aceitação pela fé, pela lógica mesmo, né? Porque se ele foi criado, você pode conceber um ser superior a ele. E ele é o ser superior a tudo, ele é todo poderoso. Então realmente ninguém criou ele. Ele existe de toda forma. Daniel, você era um jovem rebelde naquela época. Eu era. Você foi sendo lapidado, tal, desse jeito. Ou seja, eu continuo do mesmo jeito. A coração não adianta nada, eu continuo do mesmo jeito. Todos nós temos um anjo da guarda, né? O que seria o anjo da guarda? É aquele espírito bom. Segundo consta no livro dos Espíritos, o anjo da guarda, ou protetor espiritual, ele é de uma ordem superior a nossa. Vocês sabem que tem 3 ordens, né? De espíritos. Os espíritos imperfeitos, existem os espíritos bons e existem os espíritos perfeitos. Os anjos estão nessa ordem aqui, ó. São espíritos perfeitos. Bom, nós não somos anjos. A característica dos espíritos bons: espiritualidade prepondera sobre a materialidade, tendência ao bem, ao amor. É o meu caso. Qual que é a característica dos espíritos imperfeitos? O oposto: tendência à materialidade. Em qual das duas ordens a gente pertence? A dos espíritos imperfeitos. Que, aliás, se gradua em vários outros graus, tá? Depois vocês pegam lá o livro dos espíritos, existem as diversas ordens de espíritos lá. É um quadro muito bom para a gente poder compreender. Então, quem é o nosso anjo da guarda? Ele é de uma ordem superior à nossa. Então, ele é um espírito bom. E tem que ser. Tem que conhecer mais que a gente. Tem que ter melhores sentimentos do que nós. Tá? É aquele ser que avalizou a nossa encarnação. É aquele ser que, aliás, talvez nos acompanhe, ó, desde muito tempo. Que nos conhece, talvez, muito melhor que a gente. Agora, existem outras categorias de seres que se ligam a nós. Existem os chamados espíritos familiares. Já ouviram falar? Ah, é o espírito da família. Não. O espírito familiar não é o espírito da família, não. O espírito familiar é aquele espírito que se liga a nós por um tempo mais ou menos prolongado. E ele se liga para fazer alguma coisa boa para a gente. Mas não necessariamente esse espírito desenvolveu uma afeição para conosco. Não necessariamente existe uma certa sintonia. Ele é bom e ele quer nos ajudar. Simplesmente isso. E existem os espíritos simpáticos. Quem são os espíritos simpáticos? São aqueles que se vinculam a nós pelas afeições, né? Ou se vinculam a nós pela semelhança de gostos, tendências, sintonia. Então, os espíritos simpáticos podem ser bons ou podem ser maus. Se, por exemplo, eu tenho um mau hábito, durante a execução daquele mau hábito, pode ter certeza, existem espíritos simpáticos que se vinculam a mim. Aí, de repente, eu não tenho mais aquele mau hábito. Eu abandonei ele transitoriamente para poder ir ao centro. Né? Aqui é a mesma ideia, são outras, a vibração é outra. Você acha que aquele espírito lá que está vinculado ao meu vício vai estar aqui? Pode estar me esperando lá fora. Né? Então, naquele momento, ele deixou de se vincular a mim. Porque não há mais o que? A questão da simpatia. Mas tão logo eu desenvolva novamente aquele mau hábito, ele vai lá e se vincula a mim de novo. Esses são os espíritos simpáticos. Tá? Por isso que é muito importante a gente fazer aquele necessário processo de purificação interior. Porque é isso que nos afasta dos maus. E é isso que atrai os bons para a nossa vida. É somente a nossa escolha que faz com que nós tenhamos a companhia espiritual que se identifica conosco. Mas o protetor espiritual é sempre de uma categoria superior. Sempre. Nos conhece desde há muito tempo. Há casos especiais, né? Por exemplo, o caso de Emmanuel com Chico Xavier. Que dupla, hein, gente?
Porque estão trocando. É uma dupla assim, se você for ver, é meio que quase que do mesmo nível. Porque tanto que Emmanuel reencarnado, parece que o Chico ia se tornar mentor do Emmanuel. Ou mentor, ou algum espírito simpático Emmanuel, não sei, mas ia ajudar Emmanuel, já está de alguma forma. Mas ali a gente vê espíritos profundamente identificados desde o passado muito antigo. Né? Os dois vieram de chapéu também. Tem especulações. Há algumas especulações, nós não sabemos. Não, porque o Chico Xavier foi Especulação. Tudo especulação. A questão de capela, da questão nuclear que aconteceu lá, né? Tem histórias nesse sentido. Mas nós não sabemos a veracidade disso, porque veio que através de informação de uma única pessoa. Necessário que tenha o quê? A concordância de inúmeros espíritos, falando através de diferentes médiuns, a respeito do mesmo tema, da mesma coisa. Pode ser verdade? Pode. Mas muita informação que surge no meio espírita, a gente deixa de quarentena. Eu acho que, Emmanuel, eu acho que eles estão né, no mesmo nível. Então, como está em evolução, em evolução perfeita, um defeitinho que um tem corrige o outro. Pode ser. Né? São equilibrados, não está nem um acima do outro. Mas como eles ainda têm umas imperfeições, um corrige o outro. E agora é a hora do Chico corrigir o Emmanuel. Talvez. Eu sei que são dois espíritos muito melhores que eles. Né? Já estão na categoria de espíritos bons. Né? Não são espíritos perfeitos. Né? Nós ainda estamos na categoria de espíritos imperfeitos. Vamos sair dela. O caso também do Divaldo e Joana de Ângeles. Divaldo e Joana de Ângeles, claro. Eu acho que nós somos de guarda uma espécie de professor nosso. Sim, professor. Ele nos ensina, nos indica o caminho, puxa a orelha, nos mostra a real. No livro dos Espíritos, os codificadores, os mentores da codificação falam que o anjo protetor, o espírito protetor, atua à semelhança de um pai, protegendo, orientando, aconselhando, ajudando, e respeitando a liberdade, né? A gente que não entra em contato, porque a gente esquece. Lá no livro dos Espíritos fala, muitos dissabores que nós passamos poderiam ter sido evitados se a gente buscasse uma identificação com esses nossos mentores espirituais e abrisse os nossos ouvidos às orientações deles, porque eles nos orientam, tá? Os bons pensamentos que às vezes passam pela nossa cabeça, muitos deles não são nossos, mas dos nossos amigos, do nosso protetor. E eles nos ajudam em todos os aspectos da nossa vida, tá? Todos. Porque eles querem o máximo de bem para nós. Porque a gente esquece que a gente tem esse grande amigo que dá ouvidos para quem não presta, ao invés de dar ouvidos para quem não presta. Tanto é verdade isso que eu tenho me concentrado muitas vezes com o mentor. E em situações de desdobramentos, eu tenho me visto às vezes aí em algum problema, alguma dificuldade, e eu sempre via uma mentora ao meu lado, mas eu não via a feição dela. Uma noite me concentrei, falei, puxa, você me aparece tantas vezes e eu nunca te vi direito, você podia se mostrar para mim. E ela se mostrou. E ela se mostrou. Ah, que maravilha. Mentora. Coisa bonita. Gostaram dos anjos? Sim. Então semana que vem, demônios, tá? Capítulo 9 do livro Céu e Inferno, vamos falar sobre os demônios. Vocês sabiam que tem uma diferença de diabo, demônio, Satanás? Sabia? Não são a mesma coisa? Lúcifer, são coisas diferentes. Nós vamos entender essa questão dos demônios sob o ponto de vista da doutrina espírita na semana que vem. Ok?